Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, Rosimar, tudo bem? Você? Vamos dar aí boa noite, bom dia, boa tarde para todos aqueles que irão assistir, né? Esse estudo aí no canal nosso do YouTube, do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Sejam todas e todos muito bem-vindos, né, Rosimar? Isso aí, sejam todas e todos bem-vindos. E a gente aproveita para convidar, né, a todo mundo que estiver acompanhando aí a gravação, para a gente poder fazer a nossa prece antes de iniciarmos o estudo. Deus, nosso Pai, agradecemos por essa oportunidade, que os espíritos amigos possam envolver nossos lares, nossas vidas, a fim de que possamos aprender um pouco mais através das obras do nosso querido Leon Denis. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva e que os Espíritos de luz nos traga a compreensão para os estudos desta noite. Abençoa, ampara, ilumina cada lar representado que está conectado aqui conosco nessa dimensão que se forma através desse plano espiritual. Muito obrigada, meu Deus, e com a vossa permissão iniciamos os estudos desta semana. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 38 do livro Depois da Morte, que é esse livro aqui, né? Do nosso querido Leon Denis. E o capítulo se chama Ação do Homem sobre os Espíritos Infelizes. É um capítulo bem curtinho, né? Então a gente vai ler com calma, para a gente entender bem essa mensagem, né? Então, eu vou começar a leitura aqui. Ação do homem sobre os espíritos infelizes. A nossa indiferença para com as manifestações espíritas não nos privaria somente do conhecimento do futuro de além-túmulo, pois nos desviaria também da possibilidade de agir sobre os espíritos infelizes, de amenizar-lhes a sorte, tornando-lhes mais fácil a reparação de suas faltas. Os espíritos atrasados, tendo mais afinidade com os homens do que com os espíritos puros, em virtude de sua constituição fluídica ainda grosseira, são por isso mesmo mais acessíveis à nossa influência. Entrando em comunicação com eles, podemos preencher uma generosa missão, instruí-los. Espera que eu me perdi aqui, eu vou voltar de novo. Os espíritos atrasados, tendo mais afinidade com os homens do que com os espíritos puros, em virtude da sua constituição fluídica ainda grosseira, são por isso mesmo mais acessíveis à nossa influência. Entrando em comunicação com eles, podemos preencher uma generosa missão, instruí-los, moralizá-los e, ao mesmo tempo, melhorarmos, sanearmos o meio fluídico em que todos vivemos. Os espíritos sofredores ouvem o nosso apelo e as nossas evocações. Os nossos pensamentos simpáticos, envolvendo-os como uma corrente elétrica e atraindo-os a nós, permitem que conservemos com eles por meio dos médiuns. Conversemos com eles através dos médiuns. O mesmo dá-se com as almas que deixam este mundo. As nossas evocações despertam a atenção dos espíritos
e facultam-lhe o desapego corpóreo. As nossas preces ardentes são como um jato luminoso que os esclarece e vivifica. É-lhes agradável perceber que não estão abandonados a si próprios, na imensidade que há ainda na Terra, seres que se interessam pela sua sorte e desejam a sua felicidade. E quando mesmo esta não possa ser alcançada por preces, contudo, elas não deixam de ser salutares, arrancando-os ao desespero, dando-lhes as forças fluídicas necessárias para lutarem contra as influências perniciosas, ajudando-os a subirem mais alto. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar, né? É bem interessante que esse capítulo vai falar da ação dos homens sobre os espíritos, né? E aí, o que é o mais interessante? O homem não consegue agir sobre todos os espíritos. Ele consegue agir sobre aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória, ou uma faixa menor, né? Ou seja, nós temos atuação sobre os espíritos que são inferiores ainda, né? Que estão no mesmo grau evolutivo que a gente, para baixo. Então, essa comunicação com os espíritos, ela é importante porque ela pode ajudar esses espíritos também terem consciência, né? Então, é como se fosse uma via de mão dupla. Eles nos ajudam trazendo para a gente consciência de que a vida não cessa, mas nós também ajudamos a esses espíritos a se melhorarem, né? Porque eles precisam dos nossos fluidos para terem força, equilíbrio, para terem condições, às vezes, de saírem da situação deplorável que alguns deles estão, né? Então, assim, quando o Leon Denis vai falar das evocações, podem ter pessoas que vão falar, eu não acredito nisso, né? Mas o fato da gente não acreditar não torna o fenômeno inexistente. Ele continua existindo, mas a gente não consegue depreender a grandeza desse fenômeno, né? Desculpa, aqui estava desligado meu microfone. Interessantíssimo, né, Rosimar? Além disso tudo que você falou, o Leon Denis traz para a gente nesse capítulo a possibilidade da gente fazer a caridade, da gente ser caridoso. Olha só, ele começa falando, né? A nossa indiferença para com as manifestações espíritas não nos privaria somente do conhecimento do futuro além túmulo. Outras coisas. Esses espíritos que ele está falando aqui são espíritos ignorantes ainda. Por que eles têm facilidade de comunicar com a gente? Porque eles ainda estão fluidicamente pesados. Então é mais fácil ele comunicar com a gente do que ele comunicar com um espírito evoluído, num patamar mais alto. Né? E a gente sabe que os espíritos trabalham o tempo todo, esses espíritos de escola, esses espíritos com grandes tarefas. Então, a possibilidade da gente ajudar é muito mais fácil, né? Da gente evocá-los. Eles vão ter mais, estão mais no meio da gente, estão aí no mundo, né? Quando Paulo falou que a gente estava cercado de uma multidão de testemunhas, é porque tem vários espíritos ainda aqui no Terra-Terra que não são espíritos trevosos. A gente sabe que os espíritos trevosos, eles praticam o mal, eles fazem muita coisa. Não só ignorantes, eles são revoltados, né? Mas são todos os espíritos são de Deus.
Não importa se ele está na treva ou se ele está aqui no terra-terra, por ignorância, por não ter aprendido tanta coisa nas encarnações dele, que é onde o espírito evolui, né? Não adianta ele ficar só no mundo espiritual, que ele vai aprender, mas ele não vai evoluir. A evolução são nas encarnações, onde ele aprende mais, tem mais experiências. Então, a maioria, o percentual maior, ele está aqui ainda, no terra-terra, tá? Então, não são espíritos do mal, são espíritos ignorantes, são ignorantes do conhecimento. Eles ainda não pegaram tudo. Então, para eles é muito mais fácil comunicar com a gente, que está encarnado aqui. E isso demonstra a nossa possibilidade de praticar o bem, que a gente pode moralizar ele, a gente pode ensinar para ele, né? A gente pode falar das experiências que a gente tem aqui. Quantas reuniões mediúnicas que a gente já participou, que eles vêm, não sabe que morreu ainda, não sabe que desencarnou, né? A gente vai vendo daí essa ignorância, né? Essa ignorância do saber, né? Do ver que já é um espírito, que ele desencarnou. Às vezes a gente que tem que dar esse conhecimento para ele, olha, pensa bem, o que te aconteceu, onde você está, né? O que acontece nesse momento que você está aí, para a gente induzir ele a ver que ele já não está mais aqui encarnado, não é um humano, ele é um espírito, muito ainda, com o perispírito muito pesado, que ele não consegue diferenciar isso, né? Ele obsedia por ignorância, não é porque ele quer, porque ele tem que comer, ele tem que ter os vícios dele, ele fica ali, obsediando o nosso fluido, o fluido do fluido animal que o encarnado tem, por ignorância. Então, a gente, nas reuniões mediúnicas, né, que Deus permite que a gente participe delas, é para isso, é para esclarecer esses espíritos, né, que estão aí andando, perambulando entre nós aqui, que ele tem mais coisa para fazer. Ele tem que buscar uma ajuda, um aprendizado, né? Entender o que está acontecendo com ele, entender o que é que Deus quer da gente, né? Essa questão de cada vez chegar mais perto de Deus é através da evolução, que acontece através das encarnações, que no mundo espiritual a gente não para, a gente vai trabalhar, vai ter aprendizados para a próxima encarnação, mas a evolução é só aqui como encarnado. E em outros mundos também, né? Em outros mundos mais elevados, gradualmente falando, né? Da nossa evolução. Quanto mais você evolui, mais o mundo que você vai viver também é evoluído. Não é isso? E esse fluido, né, que a gente ainda carrega com a gente, ele é muito parecido, né, com o fluido desses espíritos ainda sofredores, né, porque somos nós também, na verdade, né, somos nós. E a gente... Pode falar, desculpa. A diferença é que um está de um lado da dimensão e o outro está de outro, né? Mas somos nós mesmos. E o Leon Denis fala aqui também da possibilidade da gente ter uma missão por nós mesmos, né? Uma missão, ele fala aqui em generosa missão. Olha, você podendo ajudar, se comunicando, estudando mais para ver como que você vai se comunicar com eles, tá? Porque não precisa ser dentro de uma casa espírita, pode ser no seu próprio lar, desde que você proteja ele, né? Com as orações, com boas atitudes, né? Com a higienização, né? Com o amparo dos espíritos mentores, né? Isso tudo você pode fazer ali. E esses espíritos, igual o Leon Denis fala aqui também, que eles ficam felizes de ver que eles não estão sozinhos.
né? Quantos espíritos que a gente comunica com eles através das reuniões, né, mediúnicas, que eles estão aí perambulando, são andarilhos, que não sabe para onde vai, tem, né, tempos e tempos que eles estão ali. E quando ele vê essa generosidade que a gente pode ter com essa missão, que a gente pode passar para ele essa generosidade, de que ele não está sozinho, desamparado, olha que alegria que ele tem. Né? Então é muito bacana esse início que nós lemos e esse capítulo também. É isso aí. Eu vou continuar então aqui. Tá. Não devemos, entretanto, esquecer que as relações com os espíritos inferiores exigem uma certa segurança de vistas, de tato e de energia. Daí os bons efeitos que se podem esperar. É preciso uma verdadeira superioridade moral para dominar tais espíritos, para reprimir os seus desmandos e dirigi-los ao caminho reto. E essa superioridade não se adquire senão por uma vida isenta de paixões materiais, pois, em tal caso, os fluidos depurados do evocador atuam eficazmente sobre os fluidos dos espíritos atrasados. Além disso, é necessário. Nossa, me perdi de novo aqui. Tá. É necessário um conhecimento prático do mundo invisível para podermos nos guiar com segurança no meio das contradições e dos erros que pululam nas comunicações dos espíritos levianos. Em consequência da sua natureza imperfeita, eles só possuem conhecimentos muito restritos, veem e julgam as coisas diferentemente. Muitos conservam as opiniões e os preconceitos da vida terrena. O critério e a clarividência tornam-se, portanto, indispensáveis a quem se dirigir nesse dédalo. O estudo dos fenômenos espíritas e as relações com o mundo invisível apresentam muitas dificuldades e mesmo perigos ao homem ignorante e frívolo, que pouco se tenha preocupado com o lado moral da questão. Aquele que, descuidando-se de estudar a ciência e a filosofia dos espíritos, penetra bruscamente no domínio do invisível, entregando-se sem reserva às suas manifestações, desde logo se acha em contato com milhares de seres cujos atos e palavras eles não têm meio algum de aferir. Sua ignorância entregá-lo-á desarmado à influência deles, pois a sua vontade vacilante, indecisa, não poderá resistir às sugestões de que se fez alvo. Fraco, apaixonado, sua imperfeição faz com que atraia espíritos iguais a si, que o assediam sem o menor escrúpulo de enganar. Nada sabendo sobre as leis morais, insulado no seio de um mundo onde a alucinação e a realidade confundem-se, terá tudo a temer: a mentira, a ironia, a obsessão. Então, vou dar uma paradinha aqui, a gente já está no finalzinho do capítulo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente fazer aqui esse comentário. Quando ele fala aqui dos perigos, né? Eu penso assim, qual que é o grande perigo da gente se comunicar com o mundo espiritual, com os espíritos, e receber uma comunicação de um espírito infeliz, inferior, né? De um espírito que ainda não está evoluído. Eu penso, né? Talvez, o grande perigo é
o mesmo que a gente enfrenta, fazendo uma analogia aqui, só para a gente criar uma semelhança, né? Até de compreensão. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma experiência química, vamos supor um aluno que está lá no ensino médio e ele não sabe manipular os elementos químicos, e ele mistura um com o outro, que às vezes não é explosivo, por exemplo, quando em contato com um outro, e ele junta esses dois. Então, vai causar uma perturbação ali. Então, assim, eu acho que o perigo é esse, né? Da gente, o mesmo que a gente enfrenta quando a gente tenta fazer experiências que a gente não tem conhecimento nenhum delas, né? A gente não sabe o que a gente está fazendo, não sabe o resultado daquilo, não sabe aonde que vai dar, né? Então, assim, quando a gente não tem conhecimento nenhum, tudo se torna perigoso, né? Então, se eu vou para um país, por exemplo, eu não conheço nada, eu não conheço a lei desse país, as regras, o que é permitido, o que é proibido, não sei nada. E aí eu começo a querer viver como eu vivia no meu país, com as minhas regras, com as minhas culturas. Vai dar errado, né? Vai dar muito ruim. Então, essa comunicação com o mundo espiritual é isso, né? Ela é perigosa quando? Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, e aí a gente se perde, né? Achando que todo o espírito é evoluído. Só porque se tornou espírito, qualquer coisa que ele fale é verdadeira, né? Então, quando a gente vai conhecendo melhor as coisas, a gente vai vendo que não é assim, né? Que os espíritos nada mais são do que os homens sem o corpo físico, né? Então, se um homem é malicioso, se ele é brincalhão, se ele é mentiroso, o espírito vai ser assim, porque a essência dele ainda está ali, né? Então, se esse espírito for se comunicar, ele vai se comunicar como esse homem era encarnado, né? Então, às vezes, a gente trata as coisas espirituais e materiais como coisas distintas, né? Separadas, não tem nada a ver, né? E, na verdade, a analogia é a mesma, né? Quando a gente vai se relacionar na Terra, a gente não tem que analisar. O certo não é a gente fazer uma análise. O que a gente dá conta de suportar, né? Quais relações a gente consegue conviver com elas numa boa, quais que mesmo sendo diferentes dá para a gente viver em harmonia, né? Quais que não dá para ser de jeito nenhum, com quais grupos eu dou conta, né, de conviver sem me contaminar, sem perder a minha essência. Então, estar em contato com o mundo espiritual também requer esses cuidados, né? Interessante. Pegando um gancho nisso que você falou, esses espíritos que nós estamos falando aqui, são os espíritos que convivem aqui com a gente, aqui, que a gente conhece muito bem, por exemplo, agora, né, o Brasil com essa polarização, essa coisa confusa que acontece na política mundial atualmente, é uma coisa... Então, essa polarização, né, no Brasil, os espíritos que estão aí junto com a gente aqui, essa multidão, né, de testemunhas, igual o Paulo falou, é isso que a gente está vendo aqui. Vai ter espírito rebelde, vai ter espírito que discorda, vai ter espírito que não quer ver nada, que não acredita em nada, que não respeita aquilo que o outro fala, um outro espírito ou um encarnado. Somos individualidades. Então, somos nós que estamos aí do outro lado, né? Que a gente ainda vai ainda para lá. O Kardec fala na introdução do livro dos Médiuns que tem quem quer conhecer o Espiritismo, que não queira brincadeira, ele pode fazer essa comunicação,
Aí o Leon Denis traz para a gente, olha, primeiro, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai fazer, né? Seria essas comunicações, você entrar em contato com o seu mentor, né? E querer ajudar. Primeiro, você tem que conhecer essa ligação com o mundo espiritual. Você tem que saber o que você está fazendo. Segundo, você tem que estar imbuído de amor e moralmente elevado para querer ajudar uma pessoa. É a mesma coisa que você querer ajudar aquele que necessita aqui no nosso mundo de carne, né? É você ver um mendigo na rua e ter empatia com ele, falar, nossa, esse rapaz dormiu na rua, caramba, eu durmo na minha caminha, fofinha, toda noite ele dormiu ali, no duro, naquele chão duro, frio, subindo naquela friagem. Então, o Leon Denis traz, olha, você tem que ser assim, você tem que estar assim, você tem que estar com vontade de fazer, você quer fazer, né? É querer fazer, né? E estudar. Não vai fazer coisa que você não sabe, que pode haver até uma obsessão, uma confusão. Você não tem esse direito, né, de fazer isso, evocar um espírito de brincadeira. Muita gente faz isso aí, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, tem boa intenção, estudou para aquilo, você quer realmente ajudar, então vá em frente. Mas procure saber o que você está fazendo. E como é que você sabe? Estudando. Estudando, estudando, estudando. Não é isso? E ter aquela elevação moral. Tá? Nós estamos todos aí em evolução, né? A gente se coloca junto com esses espíritos que a gente não é sabedoria e nem moralmente elevadíssimo para a gente estar aqui, mas a gente tem a vontade de ajudar. E, né, quando o Kardec pergunta quem são os verdadeiros espíritas, vamos dizer assim, porque eu não sei de cor aqui, e os espíritos respondem que é aquele, o espírita é aquele que está sempre trabalhando para ter as más tendências jogadas fora, sempre querendo melhorar. Entendeu? Esse é o verdadeiro espírito. Se você tem isso no seu coração, com você tentando modificar as suas más tendências, né? Tirar elas, extirpar elas de você, você tem condições de fazer qualquer coisa para o bem daqueles que estão junto com a gente no outro patamar, que é o mundo espiritual. No outro patamar, não, no outro, porque o limite entre a gente é sutil, é uma coisa pequenina para a gente estar do lado de lá e do lado de cá. Tá? Essa separação. Isso que você falou é importante, né? É a vontade ativa, né, da mudança, né? De querer se transformar moralmente, né? De vencer as más inclinações. Então, Isso. eu acho até que o verdadeiro cristão, né, vai além de ser espírita, né? E a gente ir domando mesmo esses vícios morais que ainda nos perturbam, né? É a vontade ativa no bem, né, Rosimar? Igual você falou aí, vontade ativa no bem, de fazer o bem, né? Isso aí, você se transforma quando você está desse jeito. A gente tem momentos assim que a gente vê. Você fala assim, peraí, é isso que é felicidade, né? Felicidade não é você ficar rindo. Felicidade é essa coisa que você sente quando você está fazendo bem, que você está fazendo aquilo com o coração, né? Está tentando ajudar de qualquer jeito. A gente sente uma coisa diferente. Basta tentar ver essa coisa, sentir essa coisa, que você percebe
quanto é bom isso e o que é felicidade, né? É. Então, vou ler o finalzinho aqui agora, para a gente ir encerrando, né? Uhum. A princípio, foi considerável a parte que os espíritos inferiores tomaram nas manifestações, e isso tinha razão de ser. Em um meio material como o nosso, só as manifestações ruidosas, os fenômenos de ordem física, poderiam impressionar os homens e arrancá-los à indiferença por tudo que não diga respeito aos seus interesses imediatos. É isso que justifica o predomínio das mesas giratórias, das pancadas, das pedradas, etc. Esses fenômenos vulgares, produzidos por espíritos submetidos à influência da matéria, eram apropriados às exigências da causa e ao estado mental daqueles de quem se queria despertar a atenção. Não se os deverá atribuir aos espíritos superiores, pois estes só se manifestaram ulteriormente e por processos menos grosseiros, sobretudo com o auxílio de médiuns escreventes, auditivos e sonambúlicos. Depois dos fatos materiais que se dirigiam aos sentidos, os espíritos têm falado à inteligência, aos sentimentos e à razão. Esse aperfeiçoamento gradual dos meios de comunicação mostra-nos os grandes recursos de que dispõem os poderes invisíveis, as combinações profundas e variadas que sabem pôr em jogo para estimular o homem no caminho do progresso e no conhecimento dos seus destinos. Então, é interessante, né, esse trecho aqui, porque ele vai lembrar a gente que é o estudo, é o conhecimento que vai nos poupar tempo, né? Tem gente que às vezes quer voltar lá nos fenômenos iniciais, né? Em plena era da tecnologia, né? E não conseguem aceitar que os espíritos vão se comunicar também assim, ó, como nós estamos aqui agora, nos comunicando de forma virtual, né? Isso para eles já é um recurso muito mais adiantado, né? Então tem gente que está relutante porque não consegue entender, né? Então o que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar sobre eletromagnetismo, a gente tem que estudar sobre fluido, a gente tem que aprender isso para a gente poder dominar esse recurso e utilizar ele a nosso favor, né? Então, assim, desculpa. O que é importante, né? É a gente entender que no início, aqueles fenômenos que se davam, da forma como eles se davam, foram fundamentais para que os homens pudessem se atentar para a comunicação com o mundo espiritual, né? Leon Denis está dizendo aqui que não tinha participação de espíritos superiores, né? O que a gente vê na codificação é que os espíritos superiores, eles se utilizaram desses fluidos mais densos, mais pesados, que os espíritos inferiores tinham, né? Como a gente disse no início do capítulo, a sintonia, a vibração era muito melhor, mais fácil, né? Então, eles produziam esses fenômenos grosseiros porque o fluido deles também era grosseiro, né? Então, os espíritos superiores se utilizavam deles porque era muito mais fácil, não porque os espíritos superiores não conseguiam fazer, porque eles não precisavam, né? Se fosse muito necessário que não tivesse esse recurso desses outros irmãos ali, companheiros, né?
É claro que eles conseguem manipular os fluidos para que tudo aconteça, né? Mas não era necessário, porque a Terra estava envolto aí com essas emanações fluídicas dos espíritos inferiores, né? Então era muito mais prático. Hoje em dia, os fenômenos se dão de outra forma, com mais sutileza, né? Não precisa dessa coisa mais grosseira, né? Tem elementos mais fluídicos acontecendo para essas comunicações, né? Então é isso, né? Eu acho que esse capítulo fala muito da busca do conhecimento, para que a gente possa entender a nossa ação sobre esses espíritos também, né? Como que a gente pode ajudar. Não uma ação maléfica, né? De um dominando o outro, não é isso. Mas uma ação benéfica, né? De um ajudando o outro no processo evolutivo. É trabalhar esse amor, né, Rosimar, que a gente deve ter pelo próximo, né, que Jesus colocou tanto para a gente aí. É interessante aqui que ele fala, esse aperfeiçoamento gradual dos meios de comunicação, é claro que teria que ter isso, que inclusive, vamos falar aí de evolução, né, porque na época teria que ser daquele jeito ali, teria que ser daquele jeito e aonde foi, né, foi num bar, vamos dizer assim, numa taverna, aonde eles bebiam, aonde eles se divertiam no inverno. Tinha que começar daquele jeito, porque senão nem ninguém ouvia. Tinha que ter o balançar da mesa, a mesa bater, porque senão não chamaria a atenção de ninguém. E, né, e tinha, igual você falou, os espíritos superiores em volta ali, mas eles usavam aqueles que tinham o fluido mais pesado para aquele tipo de efeito físico que era feito na época. Perfeito o que você comentou, e para mim eu acho que é só isso mesmo, que a gente não tem mais nada a acrescentar, não. Beleza? Algum recado? Só mesmo agradecer, né? E convidar quem quiser participar com a gente, dos grupos, das atividades da nossa casa, né? É só entrar no nosso Instagram, que a gente tem ali todas as informações na bio ali, né? Nós temos o culto do Evangelho no Lar, todo sábado, 7h30 da manhã. Se você realiza o culto sozinho, né, e quer a companhia, ou mesmo que você realize com alguém e quer se juntar ao nosso grupo, né, vai ser muito bom, muito bem-vinda, muito bem-vindo. É isso aí. Então tá. Então, pessoal, vamos encerrar agora aqui com a nossa prece final. Nós agradecemos, Pai misericordioso, pela nossa existência, pelo dia de hoje. E nós pedimos, Pai, a sua permissão para que os bons espíritos continuem envolvendo todos aqueles que estão sofrendo com essas tempestades no nosso Brasil, no mundo, né? Todos aqueles que sofrem com essas intempéries, com essas chuvas torrenciais que acontecem agora no Brasil, no verão, para que aqueles que moram em área de risco não sofram tanto, que eles sejam amparados pelos bons espíritos. Pedimos também sua permissão, Pai, para que os bons espíritos envolvam todos os governantes das nações do nosso planeta. Que eles sejam levados a buscar a paz no mundo, para que não haja sofrimento de tantos inocentes. Nós agradecemos, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a você, Jesus, irmão maior, pelas bênçãos. Agradecemos os espíritos mentores do Centro Espírita Virtual, pelo amparo, pelas bênçãos, pela condução dos trabalhos. Agradecemos também a Leon Denis, por tudo que ele deixou para a gente, e que a Mãe Santíssima abençoe todos os lares daqueles que irão participar aí
desse estudo, assistindo e ouvindo este estudo aí no nosso canal do YouTube, né? Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Assim seja.